sobre todo o ataque que começou no dia 7 de outubro e a resposta dos israelenses, hoje, atenção, tem previsão de anúncio na Corte Internacional de Justiça da ONU. É aquele processo que foi aberto pela África do Sul que acusam Israel de um genocídio em Gaza. Previsão de decisão ou alguma fala? O que exatamente deve ser anunciado hoje, Yasbek? Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Dentro daquele processo, então, que foi movido pela África do Sul, acusando Israel de genocídio, eles colocaram um pedido adicional para uma condenação sobre a evacuação forçada de pessoas da cidade de Rafah, que é aquela cidade que fica no sul da faixa de Gaza, para onde 1,5 milhão de palestinos, segundo estimativas da ONU, se procuraram abrigo depois dos ataques que aconteceram no norte da faixa de Gaza. E aí a Corte Internacional de Justiça então deve proferir uma decisão sobre essa medida adicional nessa sexta-feira. Lembrando que essa acusação da África do Sul de genocídio por parte de Israel na faixa de Gaza foi uma acusação que foi feita no dia 11 de janeiro e que está em um processo que deve demorar anos para ser resolvido e para ser encerrado na Corte Internacional de Justiça. Lembrando que a Corte Internacional de Justiça é diferente do Tribunal Penal Internacional, que também nessa semana a gente lembra daquela notícia do promotor-chefe que pediu os mandados de prisão tanto para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quanto para o ministro de Defesa israelense e para 3 lideranças do Hamas. São cortes diferentes. Então a Corte Internacional de Justiça, de uma maneira mais facilmente explicada, ela faz acusação contra países e o Tribunal Penal Internacional contra indivíduos por crimes de guerra. Agora, falando então sobre esse caso particularmente, o advogado da África do Sul diz o seguinte, que Israel forçou a evacuação de centenas de milhares de palestinos em Rafah. Ele também denuncia os riscos desses palestinos nas chamadas zonas humanitárias, que são aquelas zonas que Israel definiu para que esses palestinos que saíram de Rafah fossem destinados. E eles dizem, o advogado da África do Sul diz que as chamadas zonas humanitárias não são seguras, são policiadas pelas mesmas forças israelenses que atacam os palestinos, e ele diz então que Israel forçou essas pessoas a saírem de Rafah não para proteger a vida dos civis, mas para colocar a vida dessas pessoas em perigo. Israel já respondeu a uma parte dessas acusações. Anteriormente já tinha falado sobre a acusação de genocídio e diz que Israel, que essa é uma acusação infundada. E agora, falando sobre essa ação em Rafah, também falou que uma mentira repetida muitas vezes não se torna uma verdade, e também falou que o conflito armado não é sinônimo de genocídio. Só para finalizar, Elisa, relatos que chegam de palestinos são relatos de que falta comida, falta também acesso à água potável nessas regiões, e muitos deles dizem que não tem para onde ir, tiveram que deixar Rafah e agora estão desabrigados porque não tem para onde ir. Pessoas muitas vezes que já tinham fugido, inclusive do norte da faixa de Gaza, por causa da ofensiva israelense. Eu volto com você. Acusação então de genocídio, entre outras coisas. A Yasbek explicou tudo pra gente.